Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo no portal Roma News e no canal 523 da Roma Cabo. Hoje, eu e Aline Braz recebemos a candidata à presidência da República pela rede Marina Silva. Vamos saber um pouquinho quem é a candidata. Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. Nasceu no dia 8 de fevereiro de 1958, no estado do Acre. Filha de nordestino, teve 10 irmãos. A mãe morreu quando ela tinha 15 anos. Somente aos 16 foi alfabetizada e sonhava em ser freira, mas acabou se formando em História pela Universidade Federal do Acre. Em 1984, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em janeiro de 94, aos 35 anos, foi eleita senadora mais jovem da República. Foi reeleita em 2002. Ocupou o Ministério da Gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009, deixou o PT e filiou-se ao PV em 2010. Em 2015, Marina passou a ser porta-voz da Rede Sustentabilidade e hoje disputa pela terceira vez a presidência da República. Candidata Marina, muito bem-vinda a Belém. Eu e a Aline e toda a direção do portal Roma News recebemos a senhora. Seja muito bem-vinda a Belém. Muito obrigada, é uma alegria poder voltar ao estado de Belém e em Belém, ao estado do Pará, porque eu sou sempre muito bem recebida aqui pelas pessoas. E, para quem não sabe, eu já morei aqui em 1968, ali no município de Santa Maria, numa comunidade que se chamava Telégrafa, na Travessa do Jeju. Eu ainda tenho familiares que moram lá. O irmão da minha mãe morava lá. Que bom. Por que a senhora decidiu, então, concorrer à presidência da República? O Brasil está passando por uma grave crise econômica, social, política e principalmente de valores. Nós estamos vivendo uma situação de completo desencanto das pessoas e decepção com a política em função dos graves problemas de corrupção, e eu não poderia me furtar. Eu tenho mais de 30 anos de vida pública, graças a Deus nunca me envolvi em corrupção, e nesse momento que o nosso país tanto precisa, eu não poderia deixar de me colocar como uma alternativa para que a gente possa fazer a verdadeira mudança, a mudança que transforma o Brasil em um país justo e bom para todos. Ok, nós separamos alguns temas que a gente acha relevante para que o seu eleitor possa então dizer é nessa candidata. E o primeiro tema nós então selecionamos educação. E quem vai fazer a pergunta é a jornalista Aline Braz. Aline, obrigado, boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Aline. Marina, uma pesquisa recente, divulgada esta semana pelo Ministério da Educação, mostrou que o nível do ensino médio é muito insuficiente ainda no país, né? Cada 10 estudantes, 7 têm nível insuficiente. Eu queria que você comentasse isso e mostrasse o que é que você vai fazer, sendo eleita presidente do Brasil, para mudar essa realidade, porque são 4 estudantes apenas que têm mais ou menos um nível adequado no ensino médio. Essa pergunta que você faz, Aline, ela nos ajuda a pensar a situação que o Brasil está vivendo hoje. Não existe um país desenvolvido, não existe como melhorar a vida das pessoas sem uma educação de qualidade. E os dados que nós temos é de que de cada 10 jovens que terminam o ensino médio, somente 3 conseguem alguma proeficiência na leitura e interpretação de texto e alguma capacidade para fazer operações simples de matemática. Sem isso, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. O nosso compromisso com a educação, mais do que um compromisso político, o meu compromisso é um compromisso de vida. Porque eu sei o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa, eu sei o que a educação fez na minha vida. Até os 16 anos eu era analfabeta, fiz antigamente o Mobral, mas hoje é o EJA. Fiz supletivo de 1º e 2º grau, hoje sou professora do ensino médio, professora de História, com especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica, e eu sei que a educação é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. Por isso, no nosso programa, nós estamos priorizando a educação da infância, da primeira infância, até a formação do jovem numa universidade que ele tem direito.
Na primeira infância, nós queremos que todas as crianças de 0 até os 5 anos não fiquem fora da creche. E a partir dos 5 anos de idade, que ela tenha acesso à educação infantil e que ela chegue aos 7 anos já devidamente alfabetizada. E que o ensino fundamental possibilite o conhecimento adequado para cada criança na sua idade séria. Hoje, nós temos um ensino fundamental em que há uma grande desistência, mas o ensino médio é onde tem a maior quantidade de pessoas que não conseguem concluir o ensino médio. E nós estamos trabalhando para que todo jovem chegue aos 19 anos com um diploma de 2º grau. Para alcançar isso, é necessário que a gente remunere adequadamente os professores, que treine continuadamente os professores e que a gente possa equipar adequadamente as escolas. Então, nós estamos trabalhando com a implementação do Plano Nacional de Educação, articulando estados e municípios para essa implementação, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhar para que os recursos das escolas possam ser aumentados e bem geridos, porque uma boa parte dos problemas que temos é em função da má gestão. Então, nosso plano de educação é uma prioridade, melhorar a qualidade da educação, investindo em professores, com plano de carreira, com a implementação do Plano Nacional de Educação, equipando adequadamente as escolas, com educação integral e educação de tempo integral. A senhora acha que, eu não digo que houve uma negligência, mas a senhora acha que a educação ela também não foi priorizada no atual governo Temer? E puxando esse gancho que a Aline disse, onde é que a senhora vai ter recursos? A senhora fala muito em controlar os gastos e enxugar a máquina pública. Está faltando dinheiro, assim como na saúde, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, é um outro tema, na educação, candidata? A educação foi negligenciada ao longo de sucessivos governos. O mau resultado, o péssimo desempenho que temos hoje é fruto de erros de sucessivos governos. Nós conseguimos aumentar a quantidade, o acesso aumentou significativamente, mas não conseguimos viabilizar o que é fundamental, a qualidade do ensino. Por isso que nós temos hoje esses números, esses dados que são assustadores. Né? Exatamente. E, claro, nós queremos que a educação passe a ser de qualidade, mas essa qualidade precisa de um tempo de investimento. Agora, quanto à questão dos recursos, nós gastamos bastante em educação. Nós investimos 6% do PIB brasileiro em educação. Há uma gestão que é inadequada. E como uma boa parte dos professores, não por culpa deles, não conseguiram ter uma formação continuada, nós temos dificuldade em melhorar a qualidade da educação. Mas se melhorar a gestão, aumentando os recursos para aqueles municípios que hoje têm dificuldade de remunerar adequadamente os seus professores, de aumentar a per capita por aluno, a gente vai sim conseguir um bom resultado. Candidata, a gente, fugindo um pouquinho, a senhora apoia algum candidato ao governo do estado aqui no Pará? Nós temos uma candidatura ao Senado e temos os nossos candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Nós, da Rede Sustentabilidade, estamos em aliança com o Partido Verde. Eu tenho a felicidade de ter como meu vice o Eduardo Jorge, que está me ajudando muito. E aqui no estado do Pará nós estamos caminhando em parceria com o Partido Verde, apoiando o Jarbas, que é o nosso candidato ao Senado. Ok, vamos então mudar para o tema saúde. Candidata, a saúde passa por dificuldades, não só aqui em Belém, mas muitas cidades do Brasil. É gente morrendo na frente dos hospitais, falta de leito, falta de medicamento. Qual é o seu projeto para a saúde? Eu acho que saúde, segurança e educação são 3 eixos que é frágil e está frágil. Qual é a sua proposta? Eu queria só complementar, Marina, porque existe um congelamento, né, de investimentos através da PEC 241 no Congresso. Eu queria saber se isso vai afetar os programas de governo, o seu programa de governo como presidente da República. Educação, saúde, segurança pública, como você muito bem falou,
hoje é uma grande preocupação dos brasileiros e brasileiras em todos os estados da federação, somando-se a isso o problema do desemprego. Temos mais de 13 milhões de desempregados, com 4 milhões de pessoas que até já desistiram de procurar emprego. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente verifica que nós estamos vivendo uma situação muito grave, um sofrimento muito grande na vida do povo brasileiro. A saúde pública, ela está vivendo um verdadeiro caos. Nós temos um sistema único de saúde que foi pensado para atender os brasileiros e brasileiras, foi muito bem pensado. Eu tenho a felicidade de ter o Eduardo Jorge, que é o meu vice, que foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, mas infelizmente ele foi negligenciado ao longo do tempo. Como ele era pensado? O atendimento básico com os postos de saúde, com os médicos de saúde da família, as equipes de saúde da família, porque com isso você evita pelo menos 30% de doenças que possam se tornar graves, com esse trabalho que funciona de uma forma mais preventiva. E nós tínhamos previsto também no sistema o atendimento médio, para média complexidade e alta complexidade. Hoje, boa parte dos postos de saúde não tem os remédios essenciais, as pessoas, quando precisam fazer um exame, demora meses, uma consulta, a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Recuperar o Sistema Único de Saúde aperfeiçoando. Nossa proposta é criar 400 regionais para que nessas regionais você possa concentrar esforços para o atendimento à população. Muitas vezes você tem um município com baixa quantidade de pessoas e você tem ali um pequeno hospital, uma pequena maternidade. Melhor seria você regionalizar esse serviço, ter uma maternidade especializada, com um centro de acolhimento para quando as mulheres chegarem serem bem acolhidas, ter um melhor atendimento nas especializações e na parte de diagnóstico com os exames, e assim você consegue dar racionalidade ao sistema, ao mesmo tempo provendo o atendimento daqueles medicamentos que são essenciais nos postos de saúde, como remédio para pressão, remédio para diabetes. Então, o Sistema Único de Saúde ele foi bem pensado e nós vamos recuperá-lo para transformá-lo no plano de saúde dos brasileiros, combinando a saúde pública com a saúde filantrópica e também com o sistema privado. Mas nós queremos um Sistema Único de Saúde que seja tão bom, Aline, de sorte que se as pessoas forem buscar um plano privado, que não seja por necessidade, seja por escolha. A gente consegue fazer isso só em 4 anos? É claro que não, porque senão você estaria mentindo, mas você pode começar, e começar bem. E um bom começo é blindar a saúde da politicagem, de ficar fazendo indicações políticas, politiqueiras, desestruturando o sistema, porque quem paga o preço é a população, combatendo com eficiência a corrupção, porque existe muito desvio de recurso, muito desvio de remédio e até mesmo o problema das próteses, que é um escândalo no Brasil. A senhora vai expandir o programa Mais Médico, vai incluir no seu programa? Nós precisamos ampliar maior quantidade de médicos, para isso vamos trabalhar junto às universidades, para termos a formação de mais médicos generalistas que façam o atendimento da clínica geral, nos postos de saúde, no atendimento básico com as famílias. É preciso mais médico, inclusive em regiões que são isoladas. Muitos municípios você não consegue ter a presença dos médicos. Ok, o próximo, então, tema é pesquisa de intenção de votos. Aline, por favor, faz a pergunta diante do nosso gráfico aqui. Marina, uma pesquisa que foi divulgada dia 20 de agosto, a gente tem ali no monitor, se você quiser ver ali na frente. Pelo Ibope, dia 20 de agosto, aponta o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 20%. Você vem em seguida, né, como as pesquisas têm mostrado, você em segundo, com 12%, e o candidato Ciro Gomes do PDT com 9%. Você acha que no segundo turno você vai disputar
com o Jair Bolsonaro? E se você for disputar o segundo turno Jair Bolsonaro, qual vai ser a alternativa? Porque a gente vive no país atualmente, parece assim uma guerra de esquerda, direita. Qual vai ser a sua posição se você for para o segundo turno com o Jair Bolsonaro? Se Deus quiser e o povo brasileiro, eu vou para o segundo turno, ainda que seja uma luta de Davi contra Golias. Eles têm todo o tempo de televisão, eu só tenho 21 segundos. Eles têm mais de R$500 bilhão para fazerem suas campanhas milionárias. Eu tenho pouquíssimos recursos, mesmo assim eu estou disputando palmo a palmo, graças à consciência do povo brasileiro. Se for para o segundo turno, vou continuar debatendo minhas propostas, discutindo saúde, educação de qualidade, recuperação dos empregos, fazer a nossa economia voltar a crescer e fazendo uma campanha sem ódio, sem mentiras, sem ataques pessoais. Você acredita que o voto da esquerda vai migrar para você, já que o Jair Bolsonaro se apresenta como da ultradireita? Eu acredito que o voto das pessoas conscientes, que não querem ver retrocessos, nem em relação à nossa democracia, nem em relação à defesa dos direitos humanos, virá para aqueles que têm identidade com a defesa da democracia, do desenvolvimento sustentável, da recuperação do emprego e, sobretudo, da verdade, do combate à corrupção. A população brasileira, se Deus quiser, vai mudar de verdade. Nós vamos derrotar as velhas estruturas do dinheiro, do marqueteiro, da mentira que prevaleceu em 2014. Candidato, num possível cenário, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, a senhora apoiaria quem? Eu estarei no segundo turno, se Deus quiser, e o povo brasileiro. Mesmo sem dinheiro, sem marqueteiro mentiroso, nós estamos disputando. É maravilhoso verificar que uma mulher negra, filha de seringueiro, que sofre todo tipo de preconceito, consegue, com um partido pequeno, sem estrutura, estar onde nós estamos. Eu estarei no segundo turno, graças à consciência do povo brasileiro. É por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje, no Dia da Amazônia, aqui no estado do Pará, para afirmar o compromisso de que o norte não é um problema, é uma solução. E é com esse espírito que eu estou disputando a eleição. É uma luta de Davi contra Golias. Minha campanha é uma campanha franciscana, mas com muita determinação de fazer esse país ser um lugar bom de se viver. Marina, eu queria perguntar para você, já que você citou que é negra, né, da Amazônia, o seu economista ele deu uma entrevista dizendo que ele é contra as cotas raciais, que ele aprova somente as cotas de escolas públicas, né, as cotas da educação pública. Como é que você se posiciona em relação a isso, já que você é da Amazônia, você sabe que aqui na Amazônia a educação não é igual como a educação do Sudeste e do Sul, né? Como é que você se posiciona diante dessa declaração dele e qual é a sua posição em relação a isso? Minha posição é favorável às cotas raciais. O nosso programa é claríssimo. Nós defendemos as cotas para os negros, para os índios, para as pessoas em condição de fragilidade. Uma coisa é a posição individual do Janete, outra coisa é o que está no nosso programa. Nosso programa é muito claro. Existe sim discriminação racial, existe ódio racial e não se pode tratar os desiguais sem reparar aquilo que criou essas desigualdades. Os negros, historicamente, foram entregues à própria sorte. Não têm acesso à educação, não existe igualdade de oportunidade para a população negra e para os índios também. Então, o nosso programa é muito claro. Nós defendemos as cotas, que é uma forma de fazer uma reparação histórica com a discriminação a que os negros são submetidos. Eu queria ainda completar com essa questão de Amazônia. No seu programa tem um capítulo especial para a Amazônia. A gente vê, você é uma candidata, né, da Amazônia, você é do Acre, já disse que morou no Pará, né, uma surpresa aqui para nós, a gente também não sabia. E historicamente a gente vê que a Amazônia ela é relegada sempre a segundo plano, terceiro, até quarto, né? Até quarto plano. E a gente vê o financiamento de saúde, de educação, ser igual um estudante de Brasília ter o mesmo financiamento de um estudante de Jacareacanga, aqui né, na divisa do Pará com o Araguaia. A gente fica pensando, como é que pode ser que um estudante pode ter o mesmo custo, um paciente pode ter o mesmo custo lá das Brenhas da Amazônia, um estudante como um paciente ou um estudante de Brasília, do Rio de Janeiro. Tem uma especificidade no seu programa de governo em relação a isso, ao financiamento desses serviços públicos? Nós vamos recuperar o gasto
com os alunos para fazer essa equiparação. Existe uma forma de fazer essa equiparação, desde que os municípios consigam colocar com transparência quais são as razões pelas quais eles não conseguem atender adequadamente os alunos e a remuneração dos professores. Infelizmente, nós temos mais de 2 milhões de professores no nosso país, são mais de 50 milhões de alunos e, como você disse, não podemos achar que o custo de um aluno numa região isolada é o mesmo custo para um aluno de uma cidade ou de uma região que tem melhores serviços públicos. A região e é claro, urbana, né? Nós vamos trabalhar para evitar essas desigualdades e melhorando a qualidade do acesso à educação, fazendo com que haja essa complementariedade em relação ao custo de cada aluno. Candidata, a gente poderia estar falando aqui muito tempo, esse era o nosso desejo, mas nós temos um tempinho. Nós vamos fazer 3 perguntinhas para a senhora. Pergunta do Paulo Moura. Hoje é o Dia da Amazônia. Quais as propostas da candidata para o direito dos animais? Hoje é o Dia da Amazônia e nós temos que pensar numa proposta de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós apresentamos um programa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia que estava instituído a partir de 4 eixos: combate às desigualdades sociais, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, ordenamento territorial e fundiário e desenvolvimento de novas cadeias produtivas com foco na exploração florestal sustentável, além do estímulo ao turismo e à pesquisa científica para que a gente possa também gerar emprego e renda na biotecnologia. Quando nós pensamos um modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que tem um olhar para pequenos, médios e grandes agricultores em bases sustentáveis, quando a gente usa o nosso potencial florestal a partir de plano de manejo para gerar emprego e renda e suprir de madeira o mercado com um produto que seja certificado, a gente está ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas e gerar emprego. E quando a gente protege a floresta, a nossa biodiversidade, a gente está ajudando a preservar a nossa fauna e a nossa flora. A Rede é um partido que tem uma preocupação com a defesa dos animais, mas nós temos um programa completo para desenvolver a Amazônia. Eu vim para cá hoje, no Dia da Amazônia, para afirmar o compromisso de que a Amazônia não é um problema, é uma solução. Nós temos um plano de desenvolvimento para a Amazônia para que a gente possa ser uma região próspera, que gera emprego, que tem lugar para o extrativista, para o agricultor, tem lugar para o turismo, para que a gente possa, né, mostrar, como eu disse anteriormente, que nós não somos um problema, somos uma solução. Obrigado, candidata. O Alan Tavares, ele pergunta assim: o que a candidata Marina Silva tem para o Marajó? Nós temos regiões muito específicas no estado do Pará, no estado do Amazonas, no meu estado do Acre. Nós queremos desenvolver as cadeias produtivas locais, quando você identifica quais são aqueles investimentos que podem ser feitos a partir do uso, inclusive, de espécies nativas, como é o caso do uso do açaí, que é tão importante na economia local e que hoje, muitas vezes, não conta com assistência técnica adequada, com suporte técnico, o desenvolvimento do turismo comunitário, o apoio às atividades pesqueiras. Todas essas ações nós queremos levar para regiões específicas, como é o caso do Marajó, além de outras regiões. Quando nós pensamos o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia, nós pensamos também um plano de desenvolvimento sustentável para regiões muito particulares, como é o caso do Marajó. Uma última pergunta do Flávio Cepeda, ele que é cirurgião dentista. Ele diz: qual o seu plano de governo para o fortalecimento da saúde bucal no país, em especial para o estado do Pará? Trabalhar em parceria, inclusive, com as escolas. Uma grande quantidade de crianças e jovens tem sérios problemas em relação à saúde dental e nós temos uma carência de dentistas, de especialistas para o atendimento da população. Quando a gente pensa
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde é pensar também no provimento de uma saúde integral, que não seja apenas uma saúde curativa, mas uma saúde preventiva, onde as nossas crianças, os nossos jovens não tenham que perder os dentes em função de não ter o tratamento adequado quando surge uma cárie, de não ter educação para cuidar da saúde bucal. Então, médicos, dentistas, todos esses profissionais é o que ajudam a gente a ter uma saúde integral. Isso nós vamos pensar no âmbito do Sistema Único de Saúde, que eu quero que seja o plano de saúde dos brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta, a Aline já vai fazer a outra para a gente finalizar. A favor ou contra a Lava Jato? Eu sou a favor da Lava Jato desde a primeira hora. A Lava Jato foi uma das maiores contribuições para o Brasil depois da redemocratização. A corrupção que estava tomando conta do Brasil, em Belo Monte, nos fundos de pensão, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, é um mal que precisa ser combatido, acabando com a expectativa da impunidade. Um país que tem um sistema de segurança pública, onde mais de 63 mil pessoas são assassinadas por ano e não tem os recursos para cuidar da segurança das pessoas, em função de graves casos de corrupção, não tem como prosperar. Nós vamos dar apoio às ações de prevenir corrupção. Vamos trabalhar para promover uma gestão pública ética. Por isso, na minha gestão, os cargos de livre provimento precisam ser também ficha limpa, porque isso vai ajudar a combater a corrupção. Autonomia para o Ministério Público, a Polícia Federal fazer o seu trabalho sem ser sabotado por aqueles que estão dentro dos cargos públicos. Hoje nós temos mais de 200 investigados dentro do Congresso Nacional, do PT, do PSDB, do PMDB, inclusive do DEM, concorrendo novamente, né, na eleição. Concorrendo novamente nas eleições. Eu tenho uma proposta de reforma política que estabelece que serão apenas 2 mandatos para o Legislativo. Se essa proposta já tivesse sido aprovada, hoje, pelo menos 70% não poderia mais se candidatar. Além disso, nós temos... A senhora eleita vai propor isso ao Congresso? Sim, vamos propor na reforma política. Eu mesma só tive 2 mandatos para o Senado. E não quis sair mais porque eu acho que você dá uma contribuição, mas não pode se perpetuar no Legislativo. Eu sou pelo fim da reeleição para o Executivo, apenas mandato de 5 anos. Eu terei apenas 4 anos, mas a partir de 2022 que a gente tenha mandato de 5 anos sem reeleição para o Executivo, porque a reeleição virou um problema. As pessoas fazem só o que é para se reeleger, não é o que é bom para o povo. Veja o que aconteceu no Brasil. Hoje, desemprego, todo esse sofrimento que a gente está vivendo, é porque PT, PMDB, PSDB e DEM pensaram em se reeleger e não no país. A senhora se arrepende de ter apoiado o candidato Aécio Neves em 2014? Se fosse hoje, não teria apoiado. Porque tanto ele como a Dilma, repito, farinha do mesmo saco, angu do mesmo caroço, sempre com o dinheiro de Caixa 2, fizeram uma fraude eleitoral. Agora, a Lava Jato trouxe a verdade à lume e é claro que todos aqueles que foram enganados também agora têm o direito de reavaliar o voto que vão dar. Eu costumo dizer, aqueles que criaram o problema não têm como resolver o problema. E foi por isso que eu é que sugeri para o meu partido levar o Aécio Neves ao Conselho de Ética do Senado. A senhora se define hoje como uma candidata de centro? Eu sou sustentabilista progressista. É uma outra visão de mundo. Nós não ficamos nos debatendo com essa polarização. Desde 2010 que eu digo que nós estamos à frente. Se ganhar, vou governar com os melhores dos movimentos sociais, do empresariado de bem, os melhores da academia e dos partidos. Até porque nem todos dos partidos se corromperam. Tem muita gente boa no PT que não se corrompeu, tem gente no PSDB que não se corrompeu, gente no PMDB que não se corrompeu. Eu tenho a alegria de ter o Pedro Simão ajudando na minha campanha. E eu tenho certeza que se o Suplicy for eleito senador, ele não vai sabotar o meu governo. Então eu vou governar com os homens e mulheres de bem que hoje estão no banco de reserva. Vamos aposentar os corruptos e os corruptores e trazer as pessoas de bem para nos ajudar a governar. Candidata, a gente agradece muito a sua
participação, o Grupo Roma News agradece muito. E eu queria que a senhora falasse por que votar em Marina Silva. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder dialogar com vocês e com a população do estado do Pará e de Belém. Eu quero ser presidente da República para que a gente possa ter um país justo, que seja bom para trabalhadores, para jovens, para mulheres, para negros, para índios, para todas as pessoas, independente da cor, independente da condição social, da orientação sexual. Eu fui uma pessoa que me alfabetizei, como eu disse, aos 16 anos. Fui empregada doméstica, passei por todas as dificuldades que alguém pode passar na vida. Eu quero ser presidente da República, para que ninguém mais tenha que passar por uma fresta, que a gente possa passar pela porta da frente. Eu quero ser presidente da República para que o nosso país seja um país próspero, seja um país socialmente justo, seja um país politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Muito obrigado, boa sorte para a senhora. Bem, a gente encerra aqui dentro do projeto Sabatina Roma News. Na sexta-feira, às 20 horas, a gente recebe o candidato Elter Barbalho, candidato ao governo do estado pelo MDB. Na segunda-feira, dia 10, às 5h30 da tarde, o candidato à presidência da República, João Amoedo. E às 20 horas, Paulo Rocha, candidato ao governo do estado do Pará pelo Partido dos Trabalhadores. Essa reportagem você confere daqui a pouquinho no portal Roma News e no canal 523 da Roma Cabo. Muito obrigado e até sexta-feira.